Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, temos algumas notícias importantes para passar para você, prestem bem atenção. Pesquisa BTG-FSB mostra Lula perto da vitória no primeiro turno. Levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira, mostra o ex-presidente Lula muito perto de vencer a eleição presidencial já no primeiro turno. O petista aparece com 44% das intenções de votos contra 45% de todos os outros candidatos somados. Na projeção de um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com uma vantagem de 18 pontos. Esse é o novo levantamento, uma nova pesquisa que foi feita. A gente tem visto que todas essas pesquisas feitas, tanto o BTG quanto outros institutos, mostram quase a mesma coisa. Lula pode vencer no primeiro turno, meio apertado ali, mas poderia ir vai para o segundo turno com o Bolsonaro possivelmente e ganharia de Bolsonaro ali com uma margem bem tranquila. Essas informações que a gente tem, todo dia chega mais informações. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, aliás, falar com vocês, a gente está aqui em Floripa, e aqui está um friozinho. Vocês sabem que a gente está passando por um problema sério de saúde com a minha mãe. A gente está aqui próximo ao hospital. Eu tirei esse momento para vir aqui para dar notícias para vocês. Eu peço orações, energia positiva para isso. Vamos lá. ONU entra em alerta para eleições no Brasil, pede instituições fortes e cita violações dos direitos humanos. A alta comissária de direitos humanos na ONU, Michelle Bachelet, incluiu o Brasil no rol de países que preocupam a entidade. Segundo o portal UOL, o informe apresentado nesta segunda-feira diante do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. Este é o último discurso de Bachelet na liderança do órgão internacional. Ela deixará o cargo no próximo ano. A gente sabe que o mundo todo, na realidade, está muito preocupado com o que tem acontecido no Brasil. Ataques a instituições, um presidente que está num período eleitoral dizendo que não vai aceitar o resultado das urnas, caso o resultado não seja de acordo com o que ele quer. Muito preocupante isso. Preocupante mesmo até para os eleitores de Bolsonaro. Eleitores de Bolsonaro que elegeram Bolsonaro na urna eletrônica. Eleitores dele que elegeram ele 6 vezes durante esse período todo que a urna eletrônica funciona. Então é bom a gente pensar que dar um poder na mão de alguém, um poder excessivo, nunca é bom. Seja ele de direita, seja ele de esquerda. Poderes absolutos, a história já mostrou que nunca funcionaram. Poder absoluto só causa tragédia e ninguém pode reivindicar mais os seus direitos. Lembrando que o Bolsonaro é o responsável pela alta inflação que nós temos hoje. Um presidente que teve a sua oportunidade e não fez o que era para fazer. Então, gente, pensem bem em alguém que vem reiteradamente atacando as urnas e dizendo que não vou aceitar, mesmo antes do resultado sair. Ora essa, quer dizer que a urna eletrônica só funciona se ela der voto favorável a mim? Se eu for eleito, então a urna é certa. Se eu não for, então a urna está mentindo? É um caso para a gente pensar muito bem. Olha, senhoras e senhores, Bolsonaro nega ter pedido a Biden ajuda para golpe no Brasil. Ele diz, não existe isso daí. A reportagem da Bloomberg diz que Bolsonaro, e também da New York Times, diz que Bolsonaro pediu ajuda para Biden para vencer Lula, que seria inimigo dos Estados Unidos, na mensagem de Jair Bolsonaro. O presidente estadunidense desconversou. O Jair Bolsonaro negou nesta segunda-feira ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ajuda para dar um golpe no Brasil. Ele disse, olha, não existe isso daí. Houve uma reunião bilateral aí, no total, umas 20 pessoas presentes aí. Foram 30 minutos de conversa. E depois eu pedi uma reunião reservada aí. O que nós tratamos ali é reservado. Como um pode falar o que bem entender. Disse o brasileiro à rádio CBN Notícia. Só que a própria embaixada dos Estados Unidos
já tinha dito que o Bolsonaro constrangeu o presidente americano Joe Biden quando disse que precisaria de uma ajudinha para continuar no poder, caso o resultado não saísse do jeito esperado. Até mesmo o senador Randolfo Rodrigues disse o seguinte, que era um caso para pedido de impeachment, já que um presidente vai a outro país e pede intervenção de um outro país para ele permanecer no poder. Isso é muito sério, muito grave, principalmente da boca de quem diz que é patriota, da boca de quem diz que, olha, o Brasil acima de tudo, Deus não sei o quê. Gente, é estranho essa notícia não saiu do nada, Bolsonaro está negando agora, mas contra fatos não há argumentos. Gente, olha mais essa notícia. Família de Phillips diz que corpos foram encontrados na Amazônia. A gente tem noticiado aqui do caso de um jornalista britânico e o indigenista que foram dados como perdidos, sumidos na floresta amazônica, 1 mês de busca, nada. A Polícia Federal dá algumas notícias meio desencontradas, depois vem uma notícia daqui, uma dali. 2 corpos foram encontrados na região em que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira desapareceram na Amazônia. A informação é da família de Phillips, que disse ter sido avisada pela Polícia Federal. Em nota, a PF diz que foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Bom, aí nós temos ainda que o jornal britânico The Guardian, com o qual Phillips colaborava, afirma que os corpos encontrados estavam amarrados em uma árvore. A informação teria sido dada pelo embaixador do Brasil no Reino Unido a familiares de Phillips. Olha, todas essas informações são muito desencontradas, mas a família já diz isso. Eu postei aqui um vídeo da esposa desse jornalista. A família do indigenista também deve estar muito desesperada, o que tudo indica que as coisas deles foram encontradas e os corpos também. Ora, se as coisas foram encontradas em lugar parecido com aquele que foram encontrados corpos, tudo indica que são deles e realmente um assassinato. O que a gente vê aí que executaram os dois. Testemunhas disseram que havia pessoas já querendo matá-lo, várias ameaças que eles tinham sido sofridos. Ou seja, todo mundo que tem a ver com a preservação ambiental, que quer fazer reportagem denunciando alguma coisa, tem essas agressões, tem essa violência tremenda e agora a gente encontra esse tipo de coisa acontecendo. Olha, gente, senhoras e senhores, aqui o Bolsonaro propôs a Biden conversão do Brasil numa grande mãe Joana, diz aqui a coluna do Josias de Souza. Ele disse, passaria vexame nos Estados Unidos. O que não se imaginava é que a vergonha pessoal incluiria um inédito fator de humilhação para o Brasil. Ao retratar Lula como um perigo para os interesses americanos, pedindo ajuda a Biden para bater a carteira da vontade popular na eleição de outubro, Bolsonaro levou a soberania nacional para o mesmo brejo em que se encontra o seu desespero. Na prática, sugeriu a Biden a conversão do Brasil da casa da mãe Joana. Olha, gente, essa situação aí é grave. Uma pessoa desesperada porque acha que vai perder a eleição, pelo amor de Deus. Como disse o Lula perdeu 2 eleições, várias eleições, disse, perdi a eleição, vai para casa, se prepara para outra. Mas aí você desesperado, o tempo todo ele fica falando sobre ser preso, os filhos vão ser presos, hora essa. Não cometa crimes, não cometa crimes. Se acha que cometeu crimes, negocia com a justiça alguma coisa, alguma delação premiada. Agora, o tempo todo ficar nessa situação fica difícil. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Eu quero pedir ajuda novamente de vocês. Ajude o canal, estou precisando muito nesse momento. A questão de saúde da minha mãe aqui, que você compartilhe o vídeo. A gente às vezes não está gravando direito por esse acompanhamento. Eu também estou um pouco dodói, mas enfim, a gente está aqui na luta o tempo todo. Se você puder colaborar, envia qualquer quantia para o Pix 61 98304 6113. Grande abraço, fiquem com Deus. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Olha, compartilhe o vídeo. Logo, logo a gente vai voltar fazendo
as nossas transmissões ao vivo para todo mundo. Grande abraço, beijo no coração.